Olá, pessoal. Eu sou Marina Maito Caputo, aluna do curso de Gestão da FATEC de Botucatu. Eu venho aqui falar sobre o meu TCC, que fez um estudo sobre a avaliação do perfil dos consumidores de plantas medicinais na pandemia do Covid-19 e os cuidados com a saúde. Eu fui orientada pela professora doutora Fernanda Cristina Pierre e pelo professor mestre José Benedito Leandro. Então, aqui na introdução, a gente vai falar um pouco da importância das plantas medicinais, que desde a antiguidade ela é usada como produto terapêutico a fim de prevenir e curar e aliviar diversas doenças. Mas no Brasil, isso daí também, as plantas medicinais sempre fizeram parte das populações mais antigas, da população indígena no tratamento de problemas da saúde, e como essa experiência sempre foi transmitida? Através de forma oral, de pai para filho. Na verdade, na nossa população que temos hoje, isso se intensificou em torno da década de 70 e na década de 80, com o crescimento das medicinas alternativas e, dentre elas, a fitoterapia. Quase 95% da população depende da inserção de plantas medicinais na saúde básica, por falta de acesso da população à assistência médica e o alto custo de medicamentos industrializados. Isto foi relatado por Gonçalves e outros autores em 2013. No entanto, toda essa problemática de saúde se agravou com a instalação da pandemia do Covid-19. A utilização de plantas medicinais em atendimentos à população deve estar sempre vinculada a um profissional de saúde. E, no caso, diferentes profissionais de saúde, E diferentes profissionais também procuram alternativas mais naturais e mais benéficas em busca de uma melhor qualidade de vida para os seus pacientes. As plantas medicinais, através da fitoterapia, oferecem caminhos alternativos de terapias tradicionais, focando a natureza como objeto da escolha para a melhoria da saúde global dos seus pacientes. O medicamento fitoterápico, ele tem qualidade, ele tem eficácia, e isso é comprovado por um órgão federal competente, ele tem registro, ele é feita uma identificação botânica, ele tem uma caracterização química e tem uma bibliografia consultada. Vem como mais uma ferramenta no tratamento da saúde. E quais foram os nossos objetivos com esse trabalho? Avaliar o perfil dos consumidores de plantas medicinais, principalmente na Covid-19, o conhecimento dos nossos consumidores, como foi realizado esse consumo e se houve um aumento no período da pandemia e como também o aumento dos cuidados com a saúde e se esse consumo estava sendo gerenciado por profissionais de saúde. A gente quer entender como como são esses consumidores, E como é esse mercado para gerenciar qualquer negócio relacionado à planta medicinal. A gente precisa ir de encontro com os interesses dos nossos consumidores. A gente precisa saber como eles se comportam. Esse é o principal objetivo do nosso trabalho. Então, qual foi a metodologia para a gente avaliar esse perfil desses consumidores? Através de um formulário online, porque estava todo mundo em home office, em quarentena, através dos formulários do Google, Isso, e aonde essa pesquisa foi realizada? Na cidade de Botucatu, no estado de São Paulo. Para esse questionário foram elaboradas questões que pudessem fornecer dados de diagnóstico, do perfil desse consumidor de plantas
medicinais. Então, a gente queria saber o sexo, a faixa etária, a renda, a escolaridade, o nível de conhecimento, como essas plantas eram obtidas, se as pessoas cultivavam ou não, se elas compravam, quem ensinou a usar, como era consumida, onde comprava, quais as finalidades desse uso das plantas medicinais e se com a pandemia isso aumentou. Então, vamos aos resultados e discussões. Então, foram 251 entrevistados, né, numa média de 24 perguntas. Cada pessoa, ela gastou em torno de 4 minutos para responder esse questionário. Então, foi assim, né? E o grande maioria que respondeu foram mulheres, né? Então, como vocês veem aqui no gráfico, a maioria dos entrevistados eram do sexo feminino. A faixa etária. A faixa etária, não sei se vocês veem aí pelo gráfico, fica em torno de 31 a 40 anos, né? Aqui nessa barra verde, vocês olham aqui que a maioria de quem usa plantas medicinais está nessa faixa etária. Outro dado interessante é sobre a escolaridade. A maioria das pessoas que estavam usando plantas medicinais na pandemia eram pessoas pós-graduadas. Em torno de 100 pessoas, em média, dos 251 entrevistados, estavam usando plantas medicinais, tinham pós-graduação completa. Estado civil, a maioria das pessoas aqui também que faziam uso de plantas medicinais eram casadas, tinham famílias, né? E também tinham 2 residentes, 3 residentes na família, até 4 residentes. Quer dizer, eram pessoas que viviam em família, que tinham essa preocupação com a saúde. Qual o lugar da residência dessas pessoas? A grande maioria, né, quase 100%, ou muito próximo de 100%, o local da residência era no meio urbano. Né? Quem pensa que eram as pessoas da zona rural que usavam, se enganaram. E a gente perguntou para todo mundo que fez parte dessa entrevista, né? Que quem conhecia as plantas medicinais? 234 pessoas, a grande maioria relatam ter conhecimento sobre essas plantas. Então, vamos lá. O que essas pessoas conhecem sobre plantas medicinais? Quais espécies? Né? Então, a grande maioria conhece principalmente o alecrim, o alho, a babosa, o boldo, a camomila, a canela, o capim cidreiro ou capim-limão, a erva cidreira, que no caso é a melissa, a erva doce, o gengibre, o hortelã, o louro e a salsa. Muitos aqui são considerados temperos e usados na culinária, né? Um dado muito interessante de quem usa as plantas medicinais. Outro dado também que a gente achou muito interessante, que fazia parte das perguntas do relatório, como vocês usam essas plantas medicinais? Vocês usam com que frequência, né? Praticamente 60 pessoas relatam, né, dos 251 entrevistados, que utilizam diariamente. É um dado muito interessante, que grande parte usa de 2 a 3 vezes por semana, de 4 a 6 vezes por semana. Então, aqui, essa mostra qual é a frequência. Qual a forma da aquisição? Para a gente entender o mercado, onde que as pessoas vão buscar as plantas medicinais, a gente quer entender onde que essas pessoas vão.
Muitos nos relataram, apesar de estar na zona urbana, né, que cultivavam suas próprias plantas medicinais, seus próprios temperos. 117 pessoas fazem uso de cultivo próprio. Depois, em mercados também, né? Algumas, aliás, aqui a grande maioria busca isso em mercados, então quer dizer, busca isso em mercados, elas buscam as plantas medicinais em natura. Depois elas cultivam, depois em farmácias, em feiras também, e em hortas comunitárias. E outras devem em armazéns, em pequenas lojas, né? Mas o dado é interessante aqui que principalmente nos mercados. Como você utiliza as plantas medicinais? A grande maioria aqui respondeu que utiliza na forma de chá. Chá é a forma mais consumida das plantas medicinais. Depois, em seguida, vem os temperos. Depois é utilizado como produto estético. Depois, cápsulas e outras formas disponíveis. Depois, quem indicou, né? Em quem você acredita que pode recomendar uma planta medicinal para você? Na verdade, como aquele dado lá atrás na introdução a gente tinha falado, né? É de uma forma oral, né? De parentes, de boca a boca. Então, realmente alguém da família, um tio, uma avó, a mãe, recomenda o uso de plantas medicinais. Depois, um profissional bem depois, né, um profissional de saúde, e aqui no caso, amigos, né, e algumas pessoas buscam esses dados pela internet. E quais os benefícios de quem busca, né, as plantas medicinais? Aqui, principalmente, o alívio na digestão e gases, né? Depois, assim, combate à ansiedade, combate aos sintomas de náusea, né? Combate à insônia, principalmente. Então, como essas pessoas, por que que elas estão buscando as plantas medicinais? Então, aqui principalmente são problemas com a digestão. Observa-se aqui que 134 pessoas buscam, né, que tem problemas de digestão dos 251 entrevistados. Sobre o uso das plantas medicinais na pandemia do Covid-19. A gente queria saber se esse consumo aumentou, diminuiu, né, ou manteve. Muitas pessoas já vêm consumindo por modismo ou pela utilização de produtos naturais, né, que isso daí cada vez mais é intensificado pela mídia, então elas mantiveram mais, né, elas mantiveram o uso dessas plantas medicinais na pandemia do Covid-19. Algumas, e 37 só relatam que aumentaram, e apenas 13 entrevistados relatam que diminuíram. Então, qual a razão da diminuição do consumo das plantas medicinais durante a pandemia do Covid-19? A redução foi basicamente devido à dificuldade ao acesso, né, que as pessoas estavam em quarentena, estavam mais reclusas, né, principalmente porque elas buscavam em mercados, né, então isso foi prejudicado, né, a dificuldade ao acesso a essas plantas medicinais. O aumento da carga de trabalho, porque essas pessoas estavam em casa, continuavam trabalhando em dupla jornada, né, ao mesmo tempo, e a redução dos salários no momento que a pesquisa foi aplicada, um período mais crítico da pandemia do Covid-19. Aqui também outro questionamento que foi feito no relatório, né, no formulário,
Qual o motivo do aumento do consumo de plantas medicinais na pandemia do Covid-19? Fortalecimento do sistema imunológico e o home office permitiu maior tempo das pessoas na cozinha, na tentativa de melhorar o sono, diminuir a ansiedade, e principalmente a utilização dos chás. E outra pergunta também, né, que foi feita foi: você substituiu os remédios alopáticos por plantas medicinais em caso de indicação médica? A grande maioria diz que sim, né? E isso observa que os profissionais de saúde precisam recomendar mais a utilização desses produtos naturais e o uso de plantas medicinais. Quais as conclusões que a gente chegou com esse estudo? Que a grande maioria dos nossos consumidores, né, os nossos entrevistados, eram do sexo feminino e eram casados. A maior parte dos entrevistados é da classe mais elevada, né, e geralmente, né, economicamente ativa, além de preferencialmente preferir adquirir esses produtos em feiras e farmácias. A forma do uso mais utilizada é através de chá, seguido por temperos e produtos estéticos. Outra conclusão foi que o benefício mais procurado nas plantas medicinais é o auxílio da digestão, seguido pelo alívio de sintomas de náuseas e enjoos e o combate à ansiedade e à depressão. E em função do Covid-19, a maior parte dos entrevistados relata um consumo das plantas medicinais para o aumento e o fortalecimento do sistema imunológico, a melhoria da qualidade do sono e a diminuição da ansiedade. E além disso, com a atividade home office, as pessoas começaram a passar mais tempo em casa e na cozinha. Outra conclusão com essa pesquisa também que uma pequena diminuição do consumo ocorreu nesse período em função da dificuldade do acesso às plantas medicinais, o aumento da carga de trabalho e a redução dos salários. Então, esse foi o trabalho do meu TCC, realizado aqui no município de Botucatu, e que eu contei com a colaboração de alunos da FATEC, pessoas que moram em Botucatu, os professores, né? E eu agradeço muito a todas as pessoas que contribuíram para que a gente pudesse fazer uma análise desse perfil dos consumidores de plantas medicinais. Obrigado por toda a atenção de vocês. E foi de grande valia toda essa informação obtida com esse trabalho.